Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que está pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo aqui para você dar uma olhadinha. Pessoal, ó, da lista 1, tá? Eu vou precisar só que você lembre de uma coisinha que eu vou usar hoje. A lista 1, nós falamos sobre fonte de campo magnético, né? Como eu faço para produzir um campo magnético, né? E nós vimos, gente, que eu produzo campo magnético através de ímã, né? Por causa da sua própria estrutura molecular, e através de uma corrente elétrica, né? Então, uma corrente elétrica, ela consegue gerar, ela consegue produzir um campo magnético, que a gente chama da letrinha B, né? E para eu saber a relação entre o I e o B, eu usava a the right hand, eu usava a mão direita, né? Para saber isso, tá bom? O que eu vou precisar, gente, de você hoje, né? Que você lembre como é que é o campo magnético que um fio cria, né? Então, se eu tiver aqui assim um fio, né, gente? E esse fio, ele é percorrido por uma corrente aqui elétrica, né? Ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele cria em volta dele um campo magnético, né? Dado pela regrinha da mão direita. Levanta sua mão direita aí, faz aí, gente, né? Vamos fazer corrente e campo, que acho que nesse caso é mais fácil, né? A corrente está para a direita, olha o campo, gente. Ele sai na parte de cima e entra na parte de baixo, né? Então, ele sai na parte de cima e entra na parte de baixo, né? Lembra que quando entra, vê estrela, quando sai, só vê a cabecinha, né? Então, ele está fazendo isso aqui. Esse é o campo magnético que cria ali em volta, tá? E, gente, se eu quiser saber quanto que é o campo magnético a uma certa distância do fio, né? Peguei, tipo, aqui uma distância R, quanto que é o campo magnético aqui, ó, nesse pontinho aqui, né, gente? O campo magnético Mi sobre 2πr, não é isso? O mais importante para nós aqui, gente, é assim, ó. Se quem está criando esse campo é a corrente elétrica, então quanto maior a corrente elétrica, maior é o campo criado, né? E esse R é a distância que eu estou do fio. Pessoal, o fio vai virar um ímã. Se eu estou perto do ímã, o campo é grande, à medida que eu vou me afastando, o campo vai diminuindo, tá bom? Né? Então, eu quero que você lembre isso aí da listão. Aí, gente, é a sua listão. A lista 2, que nós estamos nela, vamos terminar ela agora. A lista 2, nós falamos assim, bom, um campo é uma região do espaço, né, que podem atuar forças. Então, o campo magnético é uma região do espaço que pode atuar forças magnéticas. E nós vimos que a hora que uma carguinha penetra nesse campo, ela sente uma força magnética, né? Então, nós vimos como é que é a força magnética sentida por essa carga, né? Sentida por essa partícula aí, tá? Por essa carga, por essa partícula, tá? Bom, para a gente saber como que era essa força magnética, gente, eu tinha que saber como que é o campo magnético ali, né? E como que é a velocidade que ela entra ali. Então, se eu tiver um campo magnético assim, né, gente, ó, quando entra, vê a estrela, né? Um campo magnético que está entrando aqui na lousa, eu peguei essa carguinha e taquei essa carguinha aqui dentro, né, gente? Joguei ela aqui dentro, né? Para eu saber como é que é, para onde que é essa força, para onde que é o sentido, né, a direção, o sentido dela, eu uso agora a regra da mão esquerda, né, da mão esquerda, ou você pode usar a direita no tapa, né? Que é a formulinha do faça, o esquema do faça bom vestibular com a mão esquerda, tá? O B tá entrando, primeiro é o B que a gente brinca, né, gente? Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? O V está para a direita e a força está para cima, né? Então, a força está para cima. Esse aqui era a nossa forcinha magnética ali, né? Que atuava no fio, nessa carguinha. E, gente, para calcular o valor da força magnética, né? Era o φ,
quero ver uma baiana sem teta, né? Ou feliz quem vê bem sem óculos, né? Para quem é chato. Para quem é chato, fala feliz quem vê bem sem óculos, né? Agora quem não é, fala quero ver uma baiana sem teta. Tá bom? Isso foi já a gente viu, né, gente? Tá? Aí agora, moçada, eu quero, para terminar a nossa lista 2, eu quero te falar uma coisa, gente, né? Moçada, nós vimos então que se uma carga penetra num campo magnético, ela sente uma força magnética, legal? Tá. Vou fazer um rascunho aqui, gente. Se eu tiver um fio aqui assim, ó, tá? Esse é o fio que tá aqui, né? Maravilha. Se tiver um campo magnético atuando nesse fio, por exemplo, um campo magnético que está entrando nele, tá? Um campo magnético. Né? Esse fio está imerso num campo magnético. Olha que legal, ele está imerso, né? Se esse cara for percorrido, meninos, por uma corrente elétrica, pessoal, o que é uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica é um movimento ordenado de carga elétrica, né? É todo mundo indo para o mesmo lugar, tá? E você lembra, moçada, não sei se você lembra disso, nós temos duas correntes elétricas. Tem a corrente elétrica real, né? Que é o que acontece na realidade, né? Que seria o movimento dos eletrõezinhos, né, gente? Porque é fácil tirar elétrons ali, tá? Mas a gente convenciona uma outra corrente, né? A gente convenciona, em vez de eu pensar que o prótonzinho está parado e o elétron está indo para lá, como que está acontecendo na realidade, né? Eu penso que o elétron está parado e o próton está vindo para cá, né? Para trabalhar com as cargas positivas, tá? Então, gente, a corrente que a gente sempre trabalha é a corrente, eu vou pôr aqui para você não esquecer, é a corrente convencional, que ela é convencionada, né? E a convencional é como se fosse o sentido das cargas positivas, tá bom? Então, se eu pensar que tem uma corrente elétrica para a direita, eu tenho um movimento aqui das carguinhas para a direita, né? E a gente viu a aula passada, moçada, que se eu tiver carga andando num campo magnético, elas vão sofrer forças magnéticas, né, moçada? Dada pela regra da mão esquerda. Faça bom vestibular, né? Como é que tá o B? Bruno entrando, faz aí, gente. O V está para a direita e a força está para cima. Então, cada carguinha dessa, vocês concordam comigo, gente? Cada carguinha dessa vai ser puxada para cima, né? Ou seja, vai sofrer uma força magnética para cima. Pessoal, se cada carguinha ali que está passando vai ser puxada para cima, eu posso falar que o fio, como um todo, vai ser puxado para cima. Olha lá, gente, né? Então, vai ter uma força magnética que vai puxar o meu fio. Galera, curtiu essa aula? Então, olha só, ó. Aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.